Maravilha, pessoal. 11h03 aqui. Acho que a gente pode já ir começando aqui com o nosso painel. Primeiramente, eu queria dar as boas-vindas, né? Todos que conseguiram conectar aqui, fazer parte dessa nossa produção, né? É sempre um prazer estar produzindo conteúdo aí para todos vocês. E eu sei que hoje, aqui no palco, né, a gente tem aí um verdadeiro esquadrão aí de gestão de projetos, né? A gente espera que vocês saiam com muitos insights aí da nossa apresentação de hoje, e eu tenho certeza que na plateia também, né? Vocês têm aí uma habilidade incrível aí de gerenciar prazos e recursos, né? Então, a gente espera muito que com a nossa curadoria e com, né, a nossa expertise, vocês possam sair hoje daqui cheios de ideias aí e para elevar a gestão de vocês aí para um próximo nível aí com a Monday.com, tá, pessoal? Fazendo uma pequena apresentação antes da gente começar aqui, para quem não nos conhece, nós somos a A-Players, né? Nós somos uma empresa de gente que potencializa o crescimento dos negócios por meio da tecnologia. Nós temos aqui como áreas de atuação, além da nossa área de consultoria, que envolve software SaaS, né? Com a Monday.com, né? Que é o motivo de nós estarmos aqui hoje, né? Nós também temos outras áreas e outras ofertas aí que envolvem Talent as a Service, produtos de software e fusões e aquisições, entre outros, tá, pessoal? Então, se vocês precisarem de qualquer coisa relacionada a esses tópicos, por favor, a gente vai ter uma caixinha aqui no final que a gente vai poder manter contato e conversar muito além de gestão de projetos, né? Que é o principal tópico aqui hoje. Eu preciso apresentar aqui os nossos speakers hoje, super especiais aqui, as pessoas que vão conversar com a gente hoje, né? Que vão trocar essa experiência e tal. E eu acho que eu vou começar pelo Anderson, que é o nosso convidado de fora hoje, o Anderson da Go Ahead, que é o nosso Bom dia, pessoal. especialista aí. Bom dia, Anderson. É o nosso especialista em gestão de projetos, né? E o Anderson ele é formado em engenharia de telecomunicações, ele é pós-graduado em gerenciamento de projetos, né? Então é uma bagagem enorme que ele nos traz hoje aí para que a gente possa conversar sobre os principais desafios na gestão de projetos, sobre tudo que envolve esse mundo do PMO. E o Anderson aí tem muita experiência aí em várias verticais de mercado, né? Então, Anderson, me corrija se eu estiver errado aí. Área financeira, área médica, Hospital. né? Indústria, alimentícia. Você fez até Isso aí. estágio de futebol, né? Para Exatamente. a Copa do Mundo Exatamente. aí. Então, uma carga muito legal aí que a gente está trazendo hoje para nós. A gente quer deixar um bate-papo, a gente quer trazer vocês para a conversa também, pessoal, vocês que estão nos ouvindo aí. A gente espera que vocês nos deixem perguntas, que a gente faça interação, de fato, que a gente tire todas as dúvidas, não só relacionada a PMO, mas tudo relacionado à plataforma da Monday.com, né? Então, expectativa boa aí para a nossa conversa de hoje. Apresentar aqui também a Letícia, né? Letícia é a nossa consultora expert aqui em gestão à vista, né? Então, a Letícia já é conhecida aqui na ePlayers aqui como a maior especialista que a gente tem em painéis e tudo aquilo que é visual, né? Que é para que a gente possa ter as nossas informações aí na ponta do clique, né, de forma fácil, né? Então a Letícia foi uma das primeiras usuárias, inclusive, né, da Monday.com aqui no Essa Brasil, é uma né? curiosidade, é verdade. Curiosidade boa aí, né? Ela utiliza a Monday.com há bastante tempo e ela também já ajudou empresas aí do ramo de construção civil, tecnologia, segurança, marketing, enfim, a desenvolver esses processos aí dentro da Monday.com. Então, está muito feliz de ter a Letícia aqui dentro do nosso time e vocês vão ter uma palhinha aí também do que a Letícia faz dentro dos projetos, né? E um tópico que a gente vai ter aí mais adiante na nossa agenda. E da minha parte aqui, né, eu ser o moderador do nosso webinar aqui hoje. Meu nome é Gustavo Furtado, e para quem não me conhece, e faço parte aqui do time de Monday.com aqui da ePlayers e pessoalmente eu estou muito ansioso aí para trazer essas novidades aí e estar produzindo também conteúdo de qualidade para vocês, tá, pessoal? Então, dando um resumo aqui sobre a nossa agenda de hoje, tá? A gente pretende falar hoje aqui sobre, a gente dá uma introdução a Monday.com para gestão de projetos, né? Então, para a gente poder conectar esses dois tópicos aqui, né? Como que eles se ligam, como que a gente vai utilizar a Monday.com no nosso dia a dia, né? Para potencializar aí os nossos resultados. Na sequência, a gente vai ter um bate-papo aqui com o Anderson,
né? A gente vai fazer algumas perguntas, vocês vão poder fazer perguntas também aqui na caixinha do Q&A, que está aqui embaixo aqui da nossa janelinha. A gente vai ter alguns insights reais sobre a plataforma, né? Então, como a gente tem essa opinião do Anderson aí, que é sem viés, né? Então, um profissional que já utilizou muitas ferramentas de mercado, a gente quer saber exatamente aonde que a Monday está ajudando o Anderson aí no dia a dia. Então, a gente vai passar por isso também. Depois desse primeiro bloco, com o nosso convidado, a gente vai fazer aqui uma demonstração da Monday.com para PMO, um live demo ali mesmo, né? Então a Letícia vai compartilhar a tela com vocês, vai mostrar o que são os quadros, né? Quais são os recursos que a gente vai utilizar para fazer. E no final aí a gente vai ter uma sessão aí para responder essas perguntas e para trocar alguma informação que vocês possam ter durante a apresentação. Beleza, gente? Então, expectativas setadas. Vou passar aqui a palavra aqui para Boa. Vou passar aqui a palavra aqui para a Letícia, que vai falar um pouquinho sobre essa introdução, a Monday.com para gestão de projetos. Letícia, tudo contigo aí, fica à vontade. Obrigada, Gustavo. Bom, pessoal, então, começando aqui a minha parte. Examinando diversas diretrizes comerciais, né, nós da consultoria identificamos um conjunto de desafios que frequentemente acabam se repetindo na gestão de projetos, tá? São esses 3 obstáculos que os gestores, analistas e também técnicos vivenciam diariamente e que muitas empresas chegam na mesma conclusão quando passam por iniciativas de transformação digital e até por auditorias, tá? Então, o primeiro deles aqui no nosso slide é que os projetos estão frequentemente em silos, né? E as ferramentas acabam estando sempre espalhadas. Gestores aqui do webinar podem me confirmar, né, que é muito comum que cada departamento use uma ferramenta diferente, ou até aquele velho ditado, né, que apenas o dono da planilha que sabe como que a fórmula funciona, ou quando a gente precisa de um profissional mais especializado para atualizar um project, né, por exemplo, por causa de uma certificação. Ou seja, por mais que as equipes sejam multidisciplinares, elas devem ser assim mesmo, fica mais oneroso para gerenciar, rastrear e relatar diferentes fases do projeto, se cada etapa, né, do andamento do ciclo de vida da gestão está em uma ferramenta diferente. Bom, o próximo desafio também corrobora com essa fragmentação da gestão, que é a segmentação das atualizações e das sincronizações. Durante o período ativo de um projeto, né, a gente não deveria perder tanto tempo buscando atualizações ou realizando reuniões consecutivas para conferir o andamento de um projeto, por exemplo. Essa dispersão de informações, né, além da ferramenta, a informação também está dispersa, ela acaba reduzindo a velocidade das equipes e geram muito retrabalho, né? Quem aí já teve que buscar no e-mail, por exemplo, a aprovação de uma fase de projeto ou printar uma conversa no WhatsApp com um cliente para comprovar uma entrega. É um ponto recorrente que a gente não gosta muito de ter. E o terceiro e último, né, é o resultado dos 2 anteriores. Pois, por exemplo, imagine que o planejamento e a execução já não andam juntos. Quando a gente precisa reunir os dados para esse encerramento, seja para uma apresentação estratégica, para a diretoria, análise de indicadores para um dashboard, né, para apresentar para um C-level, por exemplo, exportar um relatório para o cliente ou para um stakeholder, nós da consultoria acabamos vendo com mais frequência do que a gente gostaria, equipes tendo que compilar dados, exportar planilhas, agrupar novamente, gastando um esforço e recursos que são preciosos na gestão. Ou seja, essa falha na transparência no portfólio leva um descontentamento a todas as partes interessadas, né, Gustavo? E que acabam perdendo o controle tanto dos status quanto das análises a longo prazo de um cenário de gestão. Bom, então, expondo esses tópicos, né, que esses 3 grandes dores que acabam colocando o dedo na ferida, a gente reconhece, né, que projetos existem de vários tipos de complexidade, né, tanto para casos de uso diferentes, seja marketing, construção civil, tecnologia, manutenção, inovação, mas os mais bem-sucedidos têm a mesma abordagem de gestão clara e consistente, tá? Então, após o nosso bate-papo com o Anderson, eu vou demonstrar na plataforma como que a gente monta um fluxo de recebimento de solicitação, que é a primeira fase do projeto, análise de viabilidade, o acompanhamento desse projeto no portfólio, identificação de riscos e gargalos, né, que os gestores geralmente têm que ficar de olho, centralizar essa comunicação, né, no própria plataforma, e como reduzir o trabalho manual via automação e também com as integrações da Monday.com, tá? Então, para passar o meu microfone para os meus colegas, vocês devem estar se perguntando, pô, Letícia, fiquei curioso agora para essa plataforma, hein? O que a gente pode gerenciar?
Bom, como eu disse para vocês, né, desde o começo até a solicitação, a parte de planejamento e execução, gestores gostam de acompanhar, rastrear, né, o real e o planejado, seja do tempo quanto do orçamento, para fechar aquele nosso triângulo de ferro, né, escopo, orçamento e cronograma na mesma plataforma. Gráfico gigante, as dashboards, que é a minha especialidade, né, como transformar esses dados que estão na mesma plataforma em insights em tempo real para tomada de decisões estratégicas, tá bom? Ou seja, as oportunidades são reais, né? Adaptáveis para cada tipo de regra de negócio e com resultados comprovados, que né, a gente vai abrir o nosso bate-papo agora com o Anderson e Gustavo. Muito obrigada. Beleza, maravilha, Letícia. Muito obrigado. Eu acho que é uma síntese, né, do que é a gestão de projetos, de fato, né, e tudo aquilo que a gente consegue alcançar aí com a plataforma. E nada melhor do que a gente trazer aí um especialista, né, um cara que vive essa realidade aí no seu dia a dia, né, que é o Anderson, né. Eu acho que o nosso tópico agora justamente é conversar um pouco, né, sobre como que o Anderson chegou nessa posição que ele tem hoje, né, na gestão de projetos e por que ele escolheu a Monday, né, principalmente, né, e só que a gente vai passar um pouquinho aqui, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre esse caminho, essa carreira, né, do Anderson aí, para a gente entender aí como é que ele chegou nessa decisão aí de utilizar a Monday no seu dia a dia e quais foram os resultados, tá, Anderson? Então, mais uma vez, é muito prazer te ter aqui, Anderson, hoje aí, falando com a gente, né? A gente teve essa parceria aí dentro de projeto aí também, né? E, enfim, passamos por todos esses desafios aí dentro da implementação da MAND, e aí estamos aqui hoje, né? Batendo um papo aí sobre esses resultados, cara. Então, mais uma vez aí, muito prazer te ter aí com a gente, tá? Eu que agradeço, cara. Agradeço poder participar aqui e fazer parte do time. A gente sabe que chegamos aqui, não foi fácil, né? Tivemos que trilhar aí bastante trabalho árduo, né? Para chegarmos até aqui. Maravilha, maravilha. E aí, falando nisso, né? Falando nesse ponto aqui de como que a gente chegou até aqui, né? Eu queria entender aí como que foi o teu caminho profissional, né? Nessa área de gestão de projetos, né? Imagina que a gente tem um desenvolvimento muito forte, né? Dessa área de gestão de projetos nas últimas décadas aqui no Brasil, né? Então, se a gente pensar num histórico assim, a gente diria que hoje é uma área que está em ascensão ainda, na verdade, né? Processos estão Sim. evoluindo, né? Ferramentas estão chegando em um estado da arte, né? Para que a gente possa ser cada vez mais eficaz, né? Nesse gerenciamento. Mas eu queria entender um pouquinho como é que tu começou nessa área, né? Como é que foi o teu início aí nessa área de gestão de projetos e aí como é que tu chegou hoje na posição que tu tens, né? Na Go Ahead, né? Não sei se tu pode falar um pouquinho para a gente aí, como é que foi esse caminho? Vamos tentar resumir, né? Porque 2 décadas ou mais aí é um tempinho. Quando eu comecei, na verdade, eu não comecei como gestão de projetos, né? Eu comecei como técnico, né? Eu trabalhava em campo. E na década de 90, quando começou o PMI a entrar no Brasil, né, que ele é desde a década de 60, né, quando ele começou a entrar no Brasil, ainda o pessoal ainda tinha muito receio, né, não sabia o que era uma área de gestão de projetos, o que era uma pessoa cuidar de projetos em si. Então, eu sou desde essa época aí, então eu comecei como técnico, e o que me ajudou, né, a entender um pouco mais sobre a gestão de projetos é justamente a parte técnica, né, você entender o depois. Então, você, quando vai fazer um planejamento de projeto, você já pensa no cara que vai receber isso e como ele vai fazer o dia dele acontecer. Então, comecei na área técnica, como eu falei, e tive, assim, oportunidade de ir para algumas grandes empresas e de verticais de mercado diferentes, para poder entender as dores de cada vertical, né? A gente acha que, de repente, a dor é igual para todos, na verdade, não, né? Uns têm senso de criticidade de velocidade, outros têm de segurança, e assim vai, né? Então, cada um tem um skill diferente, mas que é o objetivo final, que é o projeto. Muito legal, muito legal. Eu imagino que esses requisitos eles foram aumentando, né? Conforme os anos foram passando, né? Porque o mercado foi chegando a uma maturidade que eles foram te exigindo mais, né? Dessa tua gestão aí no teu dia a dia, né? Aí, até conectando com isso, né? Eu queria entender como que tu viu essa evolução acontecer.
como é que foi esse teu caminho, né, desse aumento de requisitos e como é que as ferramentas, né, que tu vinha utilizando até então, elas conseguiam te ajudar nesse sentido, sabe? Até para entender uma evolução, né, desse processo de gestão de projetos, né, que tu deve ter visto aí ao longo da tua experiência, né? Lá Anderson. atrás não tinha a quantidade de ferramentas hoje automatizadas, né? A gente tem muita coisa manual, né? Então, na época, para você ter ideia, não tinha o Project ou o Primavera, né, que o pessoal usa na construção civil. A Uhum. gente usava planilhas, usava o Word, e a gente tentava pegar o PMI, né, como referência e ver o que eu conseguiria adaptar na época. Então, você pegar aí hoje que nós temos 10 áreas de conhecimento, a gente não conseguia mal aplicar 3 áreas. Então, a gente tinha que conquistar a confiança, né, não só do sponsor e dos stakeholders, mas também de toda a empresa ou projeto específico, qual é a necessidade, qual o papel do gestor. Então, lá atrás foi bem difícil, era muito processo braçal, né? Então, hoje você vê gestor de projeto tocando 5, 6 ou até 10 projetos, depende da complexidade deles, que na época você mal conseguia tocar um só, né? Devido às ferramentas ajudarem você fazer melhor a gestão das tarefas e atividades dos projetos. Então, e com isso você consegue rastrear, né, um projeto como um todo e visibilidade de modo geral, que antes para você ter essa visibilidade, você tinha que montar gráficos, montar relatórios, e você não tinha nem PowerPoint, ele veio surgir depois, então você tinha muita coisa ainda que Tudo na mão. para Tem um que fazer tudo na gestor, mão. você mostrar isso, era difícil de você dar visibilidade, né? Que hoje você vê um gráfico, você consegue ter uma visibilidade muito mais rápida, você assimila mais rápido as informações. Perfeito, perfeito. E aí, até considerando que tu começou, fez o teu caminho, né? Teve um cargo mais operacional e depois você foi mais para a parte de gestão de projetos de fato. Eu imagino que até quem está executando as tarefas tornava difícil fazer o rastreio do que eu preciso executar hoje, por exemplo, né? Então a gente tem Correto. as dores de quem está fazendo a gestão, de saber, né? Uma visão holística ali do projeto em si e de todos os projetos, mas eu imagino que na outra ponta a gente também tem esse problema, né? Por exemplo, não vou conseguir ser produtivo porque eu simplesmente não sei o que eu tenho que fazer hoje. Exato, Basicamente é isso, né? exato, exato. E às vezes também o técnico ele achava que dentro da bolha dele ele tinha que só fazer aquela parte dele, mas ele não sabia o quão importante ele era para o projeto. Se ele não entregasse aquilo, o projeto inteiro poderia não ser entregue, né? Então, você trazer essas pessoas, você agregar elas no processo, você fazer com que elas fiquem engajadas, né, no projeto como um todo e tenha visibilidade do todo, era mais difícil do que hoje, né, que você tem facilidade de você mostrar qual é o produto final que você quer receber, né, como é que você vai trabalhar que tenha uma melhor qualidade, ou entregar num prazo, ou o que que você pode fazer para não sair nada do escopo, mas entregar um bom produto que o cliente final espera receber, né? Que às vezes você pode entender uma coisa, mas não é o que o cliente final pediu. Perfeito, perfeito. Eu imagino que isso tenha conexão até com funcionalidades que a gente tem dentro da Monday hoje, Bastante. para que a gente possa explicar dentro de um cronograma, por exemplo, o que é considerado caminho crítico e o que é considerado, enfim, para a gente poder repriorizar aquelas tarefas dentro de um projeto e para que as pessoas dentro da equipe também tenham, né, Essa essa visibilidade. noção, essa Isso. visibilidade, né, essa noção Correto. dessa importância dessas tarefas, né? Correto. Então, legal, legal. Acho que tá essa parte de evolução aí tá bem respondida, assim. Eu acho que a gente entende que as ferramentas elas foram evoluindo, né? E, e aí eu tenho uma pergunta que está conectada com isso também, Uhum. que na tua opinião hoje, tá? Qual que é a importância, né, dessa transparência aí na gestão de projetos? A gente já falou, né, sobre mostrar esses indicadores para a equipe, para a gestão, mas assim, de uma maneira geral, assim, qual que é o ponto mais importante, né, sobre a transparência na gestão de projetos? E como que a Monday tem te ajudado nisso hoje em dia? Antes de ter a ferramenta, né, a gente, lógico, montou uma metodologia para a empresa, usando o PMI como guia. Não usamos as 10 áreas de conhecimento ainda, usamos algumas. Dos 49 processos, usamos alguns também, não dá para usar tudo ainda, mas a visibilidade de você mostrar para o sponsor, para o stakeholder, ou até para a gestão da empresa sobre como é que está saudável, né, vamos dizer, a parte de custos, ou a parte de faturamento, ou até o que foi previsto ali de horas de recurso. Lá você tinha que ficar fazendo reuniões, né, semanais ou quinzenais, dependendo do que fosse, porque você faz a reunião
com o sponsor, às vezes semanal, para mostrar como é que está o projeto, e às vezes com a gestão da empresa para mostrar como é que estão os indicadores da empresa em relação àquele projeto. Com a Mandem, eu consigo fazer isso de uma forma mais transparente. Por quê? Porque eu libero acesso para o gestor poder visualizar todos os KPIs, né, os dashboards que eu coloquei lá com os indicadores. Então, eu vou conseguir mostrar para ele N tipo de indicadores, porque eu posso, a ideia, né, quando a gente for implementar aqui, era direcionar para várias áreas, né, área de compras, áreas de controladoria, a própria área de engenharia, para a gente poder ter visibilidade. Custo, o meu custo previsto versus realizado, se estava dentro que eu estava. Área comercial, verificar se eu estou dentro da margem, se eu conseguir ter saving. Área de faturamento, saber que o faturamento está ocorrendo quando atingiu uma determinada medição daquele projeto. E a parte de engenharia, que é onde que fica responsável pelos projetos, como é que está a quantidade de projetos que tem, como é que a gente está, se a gente está em atraso, se não está, se a gente está bem, se a gente... Até, por exemplo, tem um aditivo de contrato que às vezes a gente não tinha essa visibilidade. Então, com a ferramenta, eles conseguem acessar de qualquer lugar, até no celular, se for o caso, um tablet, e conseguem visualizar isso em tempo real. Então, colocando os técnicos, vamos dizer assim, para alimentar suas tarefas das atividades em campo. Então, praticamente, se o cara faz uma atividade à noite ou no final de semana, na segunda-feira, ou até no próprio final de semana, se o gestor quiser olhar, já tem atualizado ali em tempo real as informações que estão ali. Então, ela ajuda muito isso, te dá segurança. E aí vem a transparência, né, que começa a pegar os números e começa a comparar. Será que esses números são reais? Ele vai lá no SAP e pega, puta, realmente está batendo com o faturamento. Realmente está batendo com os custos. Então, você consegue dar essa, não só a transparência, mas também a confiabilidade das informações que estão ali. Eu imagino que essa facilidade de uso, não só pela gestão, mas mais uma vez, né, é importante que a gente tenha insumos para que a gente possa trabalhar com essas informações, né? E no final do dia, quem nos traz esses insumos são as pessoas que estão executando, né, essas tarefas, né, executando esses itens ali dentro dos projetos, e que é importante que a gente dê transparência para todo mundo, porque e aí eu acho que eu posso falar pela experiência que a gente tem aqui em projetos também, porque a gente precisa de engajamento das pessoas, né? Então, essa situação de ganha-ganha que a gente tem, né? O gestor ganha, a pessoa que está na frente operacional ganha também, porque ela vai estar vendo o resultado do seu trabalho dentro de uma plataforma, e eu acho que todos ficam felizes aí nesse caso. Pode me corrigir aí se eu estiver errado aí, por favor. Não, é isso mesmo. E assim, quando a gente começou, a ideia inicial era da gente fazer o controle apenas das horas previstas versus realizada dos técnicos, porque a gente queria saber se estavam sendo previstos corretamente os custos para os projetos. Mas quando a gente identificou que a ferramenta podia me dar mais coisas e automatizado, então a gente inseriu mais informações, colocamos mais áreas. Por exemplo, eu consigo fazer medições nos projetos e que o start do faturamento seja automático. Atingir um percentual dentro do Monday de um projeto, ele já está faturamento automático para a equipe de faturamento, eles recebem essa informação, já processa o faturamento e quando devolve já me anexa uma nota no Monday e eu já sei então que aquele faturamento que eu solicitei, ele já foi realizado e o cliente vai, aí o controle, lógico, de pagamento cai para quantos a pagar e quantos a receber que cuidam disso, mas esse era um processo que era manual, às vezes a gente gastava, para você ter uma ideia, de 4 a 10 dias para poder iniciar um processo de faturamento e hoje atingiu aquele percentual de medição do projeto, ele já vai automaticamente com todas as informações necessárias do projeto, data de faturamento, quem é o cliente que mandar a nota, todas as informações que precisa, valor, o faturamento já sabe disso, já emite a nota e já vem. Então você tem questão de minutos para acontecer isso, e um processo que demorava 4 dias para poder dar o start no faturamento, ele demora 4 dias já para o faturamento estar entregue ao cliente, por exemplo. Sim, muito bom, muito é um ganho E de economia, tempo. né? Um ganho de tempo. Tempo, vamos lá, gente. Todo mundo sabe aqui que está na sala que tempo é dinheiro, né? Então Exato. essa economia de tempo aí, ela é justamente onde a gente traz o nosso ROI aqui, né? Na contratação de uma plataforma como a Monday, justamente por conta disso, né? A gente consegue economizar muito tempo aí na utilização, né? O Anderson trouxe um caso real aí, né? Exato. De um processo que era moroso, né? Que, enfim, tinha muitas etapas e que dentro da Monday a gente consegue executar de uma forma muito rápida. E aí eu tenho uma pergunta, até ligado com esse assunto aqui também, que
E aí uma pergunta capciosa aqui agora, talvez, mas vamos lá, eu vou fazer ela aqui. Como é que a Go-Ahead estava gerenciando os projetos antes, né, da implementação da Monday, né? E até o que te levou a fazer essa contratação da Monday lá no início, lá quando a gente não tinha ainda? Eu fico curioso, né? Porque, enfim, a empresa tinha que, né, tinha que andar de alguma outra forma, né? E aí, Correto. como é que isso acontecia até então? Como é que a gente usava isso? Quando eu entrei, ela não tinha, né, uma parte de gestão de projetos, e aí eu entrei para ser o gestor de projetos complexos. Então, é aquilo que eu comentei, no máximo 4 projetos que dava para tocar, lógico, tendo uma equipe técnica para ajudar, não é equipe técnica ligada a mim, era de outras áreas, eram equipes funcionais, mas era a equipe que estava ajudando na implementação. E os demais projetos, que fossem mais simples, os próprios líderes técnicos que realizavam a implementação. Com isso, a gente começou a perder se foi faturado, se não foi faturado, começou a saber se aquele projeto tinha sido finalizado, se não tinha sido, se mandou termo de aceite para o cliente ou não. A gente falou assim, não, a gente precisa arrumar uma forma, a gente poder ter esse controle de uma forma centralizada, mas a gente não pode engessar o processo. Imagina 10, 20, 30 projetos correndo ao mesmo tempo e ficar dependendo de uma pessoa para se implementar. Colocar um monte de gestão de projetos tem custo. O que a gente pode fazer? Bem, vamos analisar no mercado uma ferramenta que possa fazer gestão de atividades e tarefas dos projetos de uma forma centralizada, mas que seja capilar, que muitas pessoas possam ter visibilidade disso e enxergar para onde está indo. E lógico, quando a gente começou lá atrás com o Monday, a gente começou com 5 licenças, que é o pacote mínimo, e só da implementação, de mostrar resultado da gestão do projeto como um todo. Hoje nós já estamos com mais de 30 licenças, porque eu não tenho só mais a área técnica, eu tenho a área de suporte, que mexe com contratos, eu tenho a área de compras, que me alimenta com as aquisições, eu tenho a área de faturamento, que recebe as solicitações de faturamento e me alimenta com faturamento. Então a ferramenta está crescendo. Um próximo passo para a gente fazer a integração com o SAP, para a gente poder ter confiabilidade dos dados em relação ao relatório de despesa, em relação às notas fiscais que são emitidas. A gente quer ter certeza, porque é humano, né? Quem insere a nota para mim é uma pessoa, e ela pode esquecer, pode demorar, ter um delay para isso. Se eu fizer uma integração, isso vai ser uma forma instantânea. Então, a ferramenta em si me deu essa justificativa que eu mostro os números. Era só eu, hoje eu tenho uma área de PMO, tenho mais 3 gestores de projetos embaixo, tenho um ADM do escritório de projetos embaixo, a gente tem uma metodologia implementada para isso, estamos expandindo para aplicar mais áreas de conhecimento, para ser um processo mais maduro, então tem ajudado a gente a fazer uma gestão de mais projetos e não ter tanta gente. Eu posso ter menos pessoas que dá para fazer o controle e visibilidade, porque muitas vezes um gestor quer saber sobre faturamento, alguma coisa, ele não precisa justamente vir cá e perguntar ao gerente de projeto, para ele abrir o processo e ver. Não, ele vai direto na ferramenta e ele vê lá. Ah, foi faturado, não foi faturado. Ah, esse projeto aqui já foi 80% faturado. Ah, esse aqui não tem nada. Aí vou ver o que está acontecendo. Ele pode ir lá no projeto e ver por que está parado, por exemplo. Um projeto está em stand-by, por quê? É o cliente, é nós, o que está acontecendo, e consegue aí só ir nos pontos onde ele precisa de atuar. Então, você consegue ter uma visibilidade para a empresa inteira. Não, e menos, eu imagino que menos reuniões de status com o cliente também, Bem né? menos, bem Porque menos, bem com a menos. funcionalidade de poder compartilhar esses quadros, né, externamente, né? Então, longe desses assentos que o Anderson comentou, né? Esses usuários que eles têm são os internos da Go-Ahead, fora os usuários convidados, né? Que dependendo do plano que vocês que estão aí nos acompanhando, né? Se tiverem contratado da Amanda, vocês vão poder convidar usuários externos aí, que aí envolvem clientes, envolvem terceiros, né? Freelancers. E freelancers, por exemplo. A gente tem casos específicos aqui, por exemplo, eu tive um projeto que eu não tinha recurso suficiente, precisei contratar um recurso terceiro para fazer um projeto pontual. Eu consigo colocar ele sem eu gastar uma licença, ele executar a atividade para mim e lançar como se fosse um membro da equipe, sem problema nenhum. E teve casos que o próprio cliente falou: eu queria receber um status, eu queria receber o cronograma, então eu fui compartilhei o gráfico de Gantt para ele, mostro a linha de base versus realizada, ele consegue saber o andamento. E se tem alguma coisa em específica, ele pergunta. Então, muitos dos projetos que a gente toca, nem reunião de status a gente acaba fazendo, porque já pela própria visualização da ferramenta, do andamento que está, o cliente já fica satisfeito. Quando é uma coisa muito pontual, ele pede algumas reuniões pontuais. Então, com isso também minimiza o tempo e custo, né, da equipe inteira. Maravilha, Fica maravilha. a evidência do pedido também no próprio quadro do projeto, né? Ah, vou precisar de mais uma reunião para alinhar no Correto, mesmo lugar. correto.
Legal. Essa energia que a Monday tem de ser um hub, né? Que a gente pode centralizar nossas informações todas ali e ser o lugar a gente buscar, né? O go-to, né? Para que a gente possa buscar essas informações, né? Essa informação não fica espalhada no e-mail, não fica espalhada em WhatsApp, não fica espalhada em um bilhetinho escrito à mão, né? Ele vai ficar lá na Monday, lá seja o que for, né? Então a evidência um arquivo, né? Para uma pessoa que está em campo, por exemplo, poder tirar uma foto e anexar na Monday, as informações vão estar todas lá, né? Então, imagino que esse deva ser um dos pontos que os usuários mais gostam também, e aí nada melhor que um usuário para confirmar isso, né? Que a gente está falando aí, que é o que a gente, enfim, aplica aí no dia a dia também, né? Legal, legal, Anderson. Eu tenho uma pergunta aqui do chat que veio agora, Anderson, que eu acho que é um ponto bem importante aqui. A bem da verdade, eu tinha esse ponto aqui para te perguntar mais ali para o finalzinho, mas eu vou adiantar essa pergunta aqui, porque eu acho que ela é bem importante. Na tua visão, Anderson, qual que foi o principal ponto forte da Monday frente às outras ferramentas que tu fez o benchmark aí logo antes da contratação, né? Na época que a gente começou a conversar, eu lembro que você estava falando que estava avaliando outras ferramentas e tal. Correto. O que te fez contratar a Monday, de fato, aí? Pela facilidade, né, de você conseguir montar uma parte de portfólios, conseguir montar a parte de templates para você tocar alguns projetos, e nesses templates eu ter algumas automações de alguns processos para ficarem, vamos dizer, de forma automática, né? Então, olhando todas elas, são bem parecidas, mas o que mais, vamos dizer assim, se encaixou em relação à quantidade de capilaridade de coisas que eu preciso fazer dentro de uma parte de gestão de tarefas do projeto, não é simplesmente a gestão das tarefas, né? Tem outras atividades que ele consegue executar para mim. Então, um dos pontos que eu analisei foi isso. Maravilha, maravilha. E desculpa, Imagina. Não, a gente vai ver um pouco desse processo na demonstração também, né? Como Tá é que a bom. gente poderia criar. Spoiler. Eita, spoiler. Dando spoiler aí. Beleza. Teve uma pergunta aqui do Juliano perguntando se tem algum case de sucesso para empresa de tecnologia para gerenciamento de projetos SAP. Eu acho que ele até respondeu aqui que a gente respondeu já, né? Então, ele deve estar falando referente a poder fazer integração com o SAP. Então, a gente está no processo, a gente não finalizou ainda, mas a gente já está em processo de fazer integração via API. A gente sabe que a Monday fica em qualquer data center no mundo, né? E o SAP, às vezes, as empresas têm dentro de casa, né? Então, é possível, sim, fazer integração. A gente está fazendo dois tipos de integrações diferentes, né? Uma é para relatório de despesas. Então, o pessoal, quando está num determinado projeto, ele tem, às vezes, tem despesa de táxi, tem alimentação, ele tem passagem aérea, ele tem estadia, e isso ele reportava dentro da ferramenta do SAP Concur para poder receber o relatório de despesa. Só que também a gente precisava que ele alimentasse o SAP, o Monday, para eu saber quanto que eu tive de despesas ali, para eu verificar se as despesas previstas tivessem realizado ia dar certo, para saber como é que está a margem do projeto e se está saudável. Só que, mais uma vez, como eu tinha comentado, né, como você lança as informações manualmente, então a probabilidade dele lançar errado no Monday e lançar certo no SAP é muito grande, porque no SAP, se ele lançar errado, ele não recebe, né, porque ele tem reembolso para fazer ali. E no Monday não vai acontecer nada. Então, a gente partiu para o processo de fazer integração. Então, a gente vai ter uma integração que depois que o relatório de despesa dele tiver aprovado no SAP, a gente entrega e traz as informações para esse projeto para eu poder ter justamente o real, né, e de uma forma automática, as informações que eu preciso, e o mesmo vai acontecer com a parte de faturamento. Eu disparo do Monday para a equipe de faturamento que eu preciso de um faturamento, a equipe de faturamento abre seus PVs, as suas informações que precisam no SAP, gera uma nota fiscal, depois que ela está pronta, ele vai lá e faz a integração no SAP e traz a informação para o Monday, para eu saber que a nota realmente foi de fato emitida, e eu não ficar, de repente, vendida aqui, que eu solicitei, mas não sei se o cliente recebeu ou não. Então, é possível sim fazer a integração. Um outro que me perguntou, né, quantos projetos uma pessoa consegue gerenciar ao mesmo tempo? Isso é muito relativo, porque aí não é só a ferramenta, né? Tem a ver com a complexidade do projeto. Como eu comentei, né, aqui a gente tem projetos simples, de uma única disciplina, por exemplo, eu vou falar aqui de segurança da informação, que é a implementação de firewall. Então, ela é simples porque é um equipamento, mas tem que entender o escopo do cliente para você implementar, mas às vezes a gente tem 10 projetos desses ao mesmo tempo. Então, esses 10 eu consigo colocar um único gestor de projeto para tocar. Mas às vezes eu tenho um outro projeto que eu não tenho só isso, eu tenho às vezes redes, às vezes eu tenho data center, às vezes eu tenho alguma coisa mais complexa. Aí eu não consigo colocar 10 projetos desse porte para o mesmo GP, então eu vou diminuir.
Geralmente, projetos complexos, no máximo 4. Agora, o que o Monday ajuda em relação a isso? Ele ajuda porque você ainda tendo os projetos que estão lá, você consegue, nas tarefas, que você determina lá as equipes que vão executar aquelas tarefas, e a equipe, eu posso ter 10 membros, né, da equipe, eu não preciso amarrar uma pessoa, eu amarro a equipe. E aí eu posso, por exemplo, colocar lá um lembrete para o recurso, para a equipe inteira, que ele precisa executar aquela atividade. Então, lá no Monday é possível você, na atividade, você colocar lá uma arroba, colocar o nome das pessoas que você quer que chama, e ele vai dar um start para aquela pessoa avisando, ó, você tem uma atividade amanhã, então você consegue colocar lembretes. Ou até o próprio recurso, ele consegue ele mesmo colocar lá os follow-ups. Me lembre daqui 3 horas, me lembre amanhã, me lembre daqui uma semana, daqui um mês, e vai ser lembrado. Então, isso ajuda na eficácia dos projetos de você ter uma melhor qualidade. E aí o que acontece? Eu, como estou hoje como gestor de PMO, nós estamos com 130 projetos rodando. Eu consigo ter uma visibilidade em todos eles e de forma rápida eu consigo identificar se algum está fora alguma atividade, alguma coisa específica nesse sentido. Eu tenho até um gancho aqui, Anderson, antes da gente seguir e cair no esquecimento, esse ponto que acabou passando, mas esse processo de integração, né, a A-Players é especialista em integrações diversas, né, a gente já teve um webinar recentemente falando de integração com o WhatsApp, né, com referente à frente de CRM, e aí, aproveitando que o Anderson puxou esse gancho sobre integrações, a A-Players está apoiando, né, nessa integração aí da Monday com SAP, né, para que a gente possa dar essa certeza, né, para os gestores aí de que os números estão 100% corretos, tá, pessoal? Então, só um heads até up sobre porque esse vai me assunto. ajudar a reestruturar cada vez mais, né? Então, hoje o Monday ele vai cada vez mais crescendo aqui na empresa, mais pessoas utilizando a ferramenta e mais pessoas querem. Para você ter uma ideia, até a área comercial que não tem input nenhum de informação no Monday, querem ter acesso, mesmo que seja de visualizador, para poder saber como é que está a saúde do projeto dele naquele momento, né? Porque ele vai saber se ele vai receber uma comissão ou não daquele projeto. Então, está crescendo bastante em relação a isso. Maravilha, gente. Gente, a gente tem mais perguntas no chat ali. Eu Tô vou vendo, tem mais uma. colocar. Quer que eu responda alguma? Eu pretendia colocar isso na lista, Beleza, né? você que E sabe. aí a gente responde ali no final, que a gente tem um bloquinho ali para o Q&A, Tá e bom, aí a tá gente bom, responde para o pessoal ali, até por questão do nosso timing aqui. tá bom. Mas se tu puder segurar com a gente aí, Anderson, até o finalzinho para a gente bater um papo a mais aí. Fechado. Demais, demais. Eu Ó, tenho uma o última almoço você tá pergunta. pago já. É isso aí. Eu tenho uma última pergunta aqui, tá? Fala aí. Tu poderia compartilhar alguma situação específica que a Monday teve um diferencial muito forte, assim, frente às outras ferramentas, alguma coisa que tu fez na Monday que tu pensou assim, puxa, que bom que a Monday está me ajudando nesse processo, coisas que tu não imaginava que poderia ser feito, mas depois de contratar a ferramenta, tu disse, puxa vida, isso aqui agora está me ajudando demais no meu dia a dia. Tem vários, mas eu vou citar um que eu acho que é importante para a empresa como um todo. Quando chegava a última semana do mês, o pessoal chegava para mim e falava antes, o que a gente tem de projetos para faturar? Quais são os projetos que tem para faturar? O que a gente pode faturar? E hoje, quando o meu gestor não vem mais até mim, eu fico sabendo por que você não vem mais até mim. Ele pega e olha lá a ferramenta e ele consegue ver pelo Monday de uma forma bem rápida todos os projetos que já têm solicitação de faturamento feita e que o departamento de faturamento não deu conta ainda de faturar. É diferente, vamos dizer assim, a bala do canhão, né? A mira do canhão que estava para o meu lado virou para outro agora. O jogo virou. Isso dá visibilidade até de pipeline, né? O pessoal consegue ver até qual BU nossa aqui fatura mais por mês, por exemplo, porque a gente também tem uma parte de receita recorrente que a gente consegue ter fluxo de caixa, a gente consegue saber as datas, né, que você tem em faturamento e aí você consegue ter a previsibilidade. Puta, vai entrar dinheiro no caixa em tal data, em tal data, em tal data, então isso me ajudou, esse é um dos grandes ganhos, né? Tem N outros, né? Mas esse é o que vamos dizer assim, para mim é a cereja, né? Do bolo. Cereja do bolo. Essa expressão ela é muito forte, né? Muito forte. Boa, boa. Anderson, muito obrigado por esse bloco aí, cara. Eu acho que essa troca de informações aí foi muito rica, né? A gente foi, inclusive, muito além, né, do que a gente esperava. Assim, falou bastante, né, sobre o teu dia a dia. Mais uma vez, se tu puder aguardar com a gente aí até a sessão de perguntas e respostas, eu tenho certeza que o pessoal vai ter mais algumas dúvidas após a demo da Letícia, né? Então a Letícia vai assumir o microfone aí agora, vai fazer uma demonstração
né, da Amanda em si, né, da ferramenta. E, pessoal, se a gente não respondeu vocês ali até agora, eu sei ali que a Alessandra, né, foi uma das primeiras que perguntou, vai ser respondido, tá? Ali no final, ali a gente tira um tempinho para responder essas perguntas. A Alessandra é a próxima, deixei marcado aqui mesmo. Boa, boa. Então, Letícia, fica à vontade. A Letícia vai compartilhar a tela ali com vocês e aí a gente vai fazer essa demo. Obrigada, pessoal. Começou Boa. aí já o compartilhamento? Tudo certo. Tá na tela. Beleza, então bem-vindos à demonstração. Nessa demonstração eu vou passar pelas 3 principais fases, a gente sabe que pode ser estendido, né, de acordo com a complexidade de cada regra de negócio, mas na tela vocês estão vendo a área de trabalho da Mandem, né, que eu preparei especialmente para o nosso webinar, como a gente pode editar logo também, deixar tudo visual aqui no nosso menu lateral, e cada instância que eu for clicando aqui, ele serve não tanto, também para a organização, mas para visual de cada equipe, né? Para os técnicos ou para o gestor se localizar facilmente na plataforma. Então, começando, né, pela entrada de projetos, no quadro de solicitações, né, que vocês podem ver, tem vários tipos de fluxo. Um deles é capturando esses pedidos, essas requisições via formulário, e essa solicitação cai direto na nossa esteira de projetos. Então, por exemplo, aqui, né, fazendo uma solicitação, preciso de uma plataforma para gestão de projetos, eu consigo colocar um campo de descrição, já mensurar qual tipo de projeto vai entrar no meu portfólio, então aqui vai ser uma solicitação de orçamento, pedir também o prazo previsto do solicitante, né, para a gente já conseguir colocar na nossa linha de análise de requisitos, adicionar anexos, isso aqui a gente consegue adicionar PDFs, Excel, imagens, e pedir, né, sempre o nome e o e-mail da pessoa que solicitou para poder entrar em contato, seja dentro da plataforma, e se a pessoa ainda não tiver a licença, a gente entra em contato também. Já podemos mapear o departamento e clicar em enviar. Essa solicitação cai automaticamente no nosso quadro de solicitações e notifica a equipe inteira, né, os analistas que vão dar andamento no pedido, nova solicitação recebida aqui no nossa central de comunicação. A solicitação vem sempre em aberto, né? Mas se a gente agrupar, né, todas essas segmentações, consegue ter as que estão em aberto, as que estão em andamento, as que foram convertidas e as que vão ficar no nosso backlog, na nossa lista de espera, tá? Então, aqui eu faço o tratamento da informação, posso comunicar o meu gestor se eu tiver dúvida, olha, não sei, né, Gustavo, será que a gente vai para frente com essa solicitação? Parece interessante. Tem que ir. Vamos seguir? E, né, que nem o Anderson falou, né, como comunicar as pessoas por meio da plataforma, a Mandem tem uma central de atualizações que pode ser feita, né, com os usuários e com os convidados. Então, o Gustavo vai receber uma notificação aqui também, vai visualizar, que eu estou vendo quem visualizou, e a resposta vai estar na mesma tela, tá? Então, a gente trata sobre o projeto dentro do projeto, né, dentro da solicitação. Então, eu vou trocar de status para em andamento, ela vai trocar de grupo automaticamente, então já ajuda a limpar o visual da planilha. E se eu aprovar ou não, né, pedindo ou não a aprovação, aprovado ele vai para convertido e cai no nosso próximo passo, que é o portfólio de projetos. Então, ele veio aqui para conversão e vai criar um item aqui na nossa próxima tela, que é o portfólio, tá? Para mostrar, então, além dessa tela de tabela, né, a Mandem favorece a criação de vários tipos de visualização, seja em gráficos, né, que nem o Anderson falou, que ajudam muito na gestão visual. Quem está acostumado com o Kanban, né, consegue gerar essa visualização automática também. E se a gente troca, né, um card de um lado para o outro, também nas colunas, o status é trocado automaticamente, né, tudo na Mandem é bidirecional. Consigo fazer filtros complexos dessas solicitações, ou seja, eu quero entrar direto no assunto das solicitações com prioridade alta ou que é um relato de um problema, então isso ajuda também o gestor a priorizar o trabalho. E se eu precisar ver ao longo do cenário mensal, né, eu consigo gerar um Gantt automático, né, ou até colorir esse gráfico de acordo com as minhas necessidades. Aqui eu agrupei por grupo, mas eu poderia trocar o gráfico, por exemplo, por prioridade ou por solicitante, né, para ver quantas solicitações eu tive por departamento, qual o departamento me solicita mais, me demanda mais recurso. Bom, então vamos para o quadro de projetos, que é onde a nossa solicitação já caiu no primeiro grupo, né, que são os novos projetos, nova plataforma para gestão. Ele vem com todas as informações prévias, então nenhuma informação se perde de um fluxo para o outro e vem tudo amarrado.
Aqui eu posso, né, dar andamento no próprio portfólio, comunicar a equipe inteira, colocar o gestor de projetos no projeto, então eu posso designar tarefas, ajustar a minha alocação de acordo com a necessidade. O analista veio, né, veio vazio, mas eu posso colocar a Letícia e o Gustavo na mesma tarefa para que eles colaborem em conjunto para o sucesso desse contrato, desse cliente, desse projeto, tá? Uma vez que o projeto está no portfólio, a gente consegue, né, passar para a parte de orçamentação na mesma tela. Então, vou colocar aqui um orçamento previsto. E conforme esse projeto vai andando e vai criar de acordo com o template, a gente acompanha o realizado no próprio quadro do projeto, tá? Então, passando de pré-desenvolvimento para em desenvolvimento, ele vai trocar aqui de grupo também. E quando eu trocar de acordo com o gatilho, né, isso pode mudar de empresa para empresa, por exemplo, quando chegar numa parte de faturamento, ou quando o status trocar, ou quando o gestor aprovar, ele pode desencadear uma automação, né? Que aqui no nosso caso é via status, mas vocês podem, né, pensar no melhor fluxo para vocês, né? Aqui eu troquei para aplicação e ele vai criar automaticamente aqui no meu menu lateral um quadro do projeto na própria pasta de andamento com o nome, ó, já criou aqui do lado, ó, nova plataforma para gestão de projetos, ou seja, meu gestor já aprovou, esse projeto está em desenvolvimento. Ele vem com o nome automático e isso é feito via automação de template, né, que o Anderson comentou que também foi uma mão na roda para eles para ajudar o projeto. Então, reparem que agora o meu projeto já veio preparado para começar, né, para execução, e a gente desenvolveu aqui um template de execução de projetos, né? Esses grupos, eles são totalmente customizáveis e flexíveis. Então, aqui a gente separou em 3 grandes grupos, que é planejamento, execução e lançamento, mas nada impede de que a gente personalize isso de acordo com a regra de negócio de vocês, tá? Então, colocando, né, responsável, andamento de status, timeline prevista, né, para a gente poder salvar uma linha base, comparar a distorção do prazo e todas as dependências, né, que também é uma parte interessante para a gestão, né, se a gente dá andamento numa tarefa 1 e essa tarefa vai desencadear a segunda. Isso pode ser feito automaticamente pela plataforma, que nem o Anderson falou, né, de terminou uma tarefa, já notifica a equipe seguinte, pode começar. Então, evita de trocar e-mail, então todo mundo acaba colaborando na mesma tela do projeto. Aqui, voltando no nosso portfólio, reparem que a gente consegue, né, criar aquela mesma tabela, aquela mesma visualização de Kanban também no portfólio, que eu dividi por tipo, né, ou por categoria. Então, tem um projeto de documentação, 4 estratégicos, 2 de inovação. E se eu quiser, eu também consigo integrar plataformas, por exemplo, de desenho, né, que é o Miro, então a gente consegue colocar também na tela. Deixa eu ver aqui uma parte interessante, que é a parte de conexão e espelhos. Então, quando eu criei aquele projeto automaticamente via template, ele também pode ser conectado no meu portfólio, né, para centralizar a informação. Então, por exemplo, né, eu vou conectar todo o quadro desse novo projeto. Eu seleciono todas as tarefas e conecto com o meu portfólio. Nova plataforma. Então, toda vez que esse projeto for dando andamento, ou o valor, né, da hora dessa tarefa for sendo estipulado, ele vai mostrar o resumo de tudo que está acontecendo no meu portfólio. Ou seja, os técnicos podem operar diretamente, né, ou os analistas no quadro do projeto, e o gestor não precisa entrar, né? Vamos dizer que a empresa aqui no nosso teste tem 3 projetos ao mesmo tempo, mas que nem o Anderson falou, o Anderson tem 130, né? Ele não vai entrar no quadro do projeto, só se ele precisar mesmo, tirar uma dúvida. O Anderson vai bater o olho no painel de gestão, né? Vai bater o olho no portfólio. E aqui ele consegue ver o andamento de tudo que está acontecendo, as tarefas que estão conectadas e, por consequência, também o orçamento, né? O previsto e realizado, né? Digamos que o projeto do cliente B, ele está chegando perto do meu orçamento. Isso pode levar uma automação, um lembrete para o gestor que está aqui na plataforma, falar, então a gente precisa tocar mais rápido, né? Buscar alternativas para que esse projeto continue dando retorno financeiro para a empresa, beleza? Então, vamos ver agora a gestão à vista, né? Como que isso pode ser espelhado no nosso painel, nos nossos dashboards. Aqui para vocês, eu estou mostrando, né, um portfólio mais genérico, mas que ele aborda as 3 áreas principais de informação, né? O primeiro é sobre o andamento, o progresso físico do projeto. Então, quantos projetos eu tenho
no meu portfólio, como está essa distribuição por categoria, ou assunto, ou por prioridade, né, por diversos tipos de gráfico, pizza ou barra empilhada, e a bateria de projetos, né, quantos estão encerrados, quantos estão em aplicação e em desenvolvimento, ou seja, dos 10, quantos que está a distribuição. Isso tanto para o portfólio quanto para a requisição, tá? Os projetos estão sempre conectados, aqui a gente pode conectar de 10 até 50 quadros no mesmo painel, e além dessa análise mais qualitativa, tem a análise do tempo, né? Então, eu posso ver na mesma linha do tempo as solicitações que estão em aberto, como isso vai impactar o meu cenário a longo prazo e como essa alocação também impacta a visão geral dos projetos, né? Aqui, por exemplo, eu coloquei o quadro de portfólio conectado, ele me mostra o andamento em tempo real de tudo que está acontecendo nos projetos, né? Aqui tem todos que estão no meu portfólio. Se a gente salvar a linha de base, eu consigo ver a distanciamento, né? A parte que acaba impactando nos outros, se eu tenho recursos alocados específicos. Então, nessa visão geral, por timeline, também ajuda bastante no painel. Então, fechando, andamento físico, andamento de progresso e a parte financeira, que eu criei um gráfico para nossa demonstração, né? Que também espelha dados do portfólio, que faz essa comparação do previsto do realizado. O Anderson deve ter um também assim, né, que mostra os savings do projeto. Aqui eu coloquei o mais simples para vocês verem como isso pode ajudar a tomar decisões em tempo real, tá? Então, ele está buscando o orçamento previsto e realizado lá do meu portfólio. E o orçamento realizado está vindo automaticamente via automação. Por fim, como alocar equipes, né, como redistribuir cargas de trabalho numa equipe que pode ser distribuída, né? Aqui eu coloquei a Letícia, o Wellington e o Gustavo, que a equipe manda, então eu vejo por semana quantas tarefas a Letícia está fazendo e como isso pode impactar no mês inteiro, né? Que eu posso trocar de semana para mês. E se eu tiver um esforço em horas, né? Por exemplo, 40 horas semanais, isso também acaba ajudando o gestor a realocar o recurso, né? Gustavo aqui, por exemplo, está com 4, vou passar mais tarefa para ele. Eu coloco aqui e posso até, ó, no mesmo gráfico, estender o prazo do projeto, né? Isso já fazendo análise do portfólio como um todo. Tudo que eu analiso aqui no portfólio, ele reflete no quadro do projeto. Ou seja, né, gestão à vista, super importante. Como é que está o nosso tempo? O nosso tempo, ele tá bem certinho aqui, Léo. Acho que tu Opa! tá encerrando, tu acho que tu encerrou aí bem no tempo corretíssimo aí. Exato. Então, né, como o Anderson falou, então isso que eu estou mostrando na tela é só para membros, né? Eu posso compartilhar o painel, né? Convidar por meio de links, ou chamar o pessoal para acompanhar em tempo real. Se eu precisar exportar esse gráfico, né, esse painel inteiro com boletim informativo para PDF, eu também consigo exportar, ligar os dados ao vivo, exportar para PDF, agendar notificações, se for um boletim recorrente, para que o pessoal possa compartilhar. Enfim, aqui os templates, né, salvar não só colunas templates, mas projetos inteiros, tudo para desbloquear o potencial humano e a plataforma trabalhar para a gente, né? Não ter o retrabalho que acaba onerando os nossos projetos. Beleza? Maravilha, maravilha. Deixa eu Acho que pegar é aqui a isso. minha tela de volta. Maravilha, Lê. Timing perfeito aí, né? Opa! Acho que a gente Foi rápido. vai. Vocês podem ver, pessoal, são muitas possibilidades que a gente pode ter aqui com a Monday.com, né? Tem Uhum. muita coisa aqui que a gente pode construir em cima da plataforma, né? Esse próprio template que vocês estavam vendo foi uma construção que a gente fez, né? Até já respondendo ali o chat, né? Uma construção que a gente fez aqui internamente pelo nosso time, mas é possível a gente ter templates parecidos com esses lá na loja da Mandy e a própria ePlayers pode atuar junto com vocês aí para que a gente possa fazer essa construção de forma conjunta, tá, pessoal? Então, assim, muito obrigado primeiro aí, Lê, pela demonstração, né? Eu acho que Imagina. foi uma visão geral aí do que a Monday pode fazer e convido a todos vocês, né? Quem tiver curiosidade sobre a plataforma, quem quiser melhorar os seus processos, a gente vai estar à disposição de vocês para marcar aí uma sessão de demonstração aí da plataforma e para que a gente possa, enfim, responder todas as perguntas e explorar aí o caso de uso de cada um de vocês também, tá, pessoal? Então, a gente vai abrir aqui a sessão aí de perguntas e respostas aqui no final, tá? E coisa bem rápida aqui, até para a gente poder
liberar o pessoal para o almoço aí. Eu sei que deve estar todo mundo nessa energia aí, perto do meio-dia já. Beleza, a pergunta que a gente tinha antes, da Alessandra, era relacionada, e aí eu vou convidar o Anderson até para falar um pouco da experiência dele, tá? Embora a gente tenha a nossa aí, e esse tempo seja variável, né? Para implantar os principais processos na Monday, vai depender do nível de complexidade, tá, pessoal? Então, de repente, eu passo para o Anderson aqui, ele fala da experiência dele, mas, na nossa opinião, é um tempo bem variável, assim, vai depender de quantos processos aí vão ser implementados na plataforma. Anderson, se quiser. É isso mesmo que você falou, depende da complexidade. Só que quando a gente foi implementar a ferramenta, a área de engenharia, as outras áreas pediram para implementar tudo que pudesse. Aí o que a gente faz? Geralmente quando você coloca uma coisa muito complexa, você demora mais tempo ou você pode parar no meio do caminho. Então, o que eu falei? Vamos montar um framework, vamos montar um básico, as alimentações básicas do projeto que eu tenho, deixando elas abertas para poder fazer futuras integrações, futuras automatizações, porque se eu começar a fazer a roda já começar a andar, eu começo a mostrar para as pessoas que funciona, e com isso eu consigo ter engajamento das pessoas, porque não é um projeto que você implementa sozinho, você depende de pessoas para poder fazer isso acontecer, né? Eu tenho área de faturamento, eu tenho área comercial, eu tenho insights da área comercial, eu tenho área de compra, eu tenho várias áreas. E aí, para poder enganjar, o que eu tive que fazer? Trabalho de formiguinha, né? Eu fui lá apresentar para uma pessoa chefe da área, depois enganjar uma pessoa, todos os treinamentos de todas as pessoas que estão hoje na ferramenta, eu treinei todos eles individualmente, para poder entender qual é a dificuldade de cada um. E aí sim eu poder depois fazer um novo treinamento, ensinar mais coisas. Eu não passei tudo que a ferramenta faz e que seria responsabilidade daquele técnico. Eu passei o básico, que é o que eu precisava. Depois que ele fez o básico acontecer, eu comecei a passar mais. E aí isso é um processo, né? Então, eu vou falar assim que a nossa aqui, que era o básico que eu precisava de fazer a gestão de projetos com um portfólio e ter alguns indicadores, a gente gastou uma média de uns 4 a 5 meses. Por quê? Porque eu dependia de alguns processos internos. Tinha informação nossa que demorou 20 dias para sair e quando ia executar a gente gastava 1 ou 2 horas. Então, eu vou colocar aí, se você vai fazer um processo não muito complexo, vai começar do básico, uns 4 meses você consegue já demonstrar a ferramenta em produção, porque eu usei um mês aí de teste, né? Eu peguei alguns usuários chaves, técnicos e projeto também chave e coloquei mais simples, né, para rodar, e aí foi. Aí depois desses 4, 5 meses que implementou, com 6 meses a ferramenta começou a bombar de projetos e começaram a falar assim, todos os projetos hoje têm que passar pelo Monday, não pode ficar nenhum fora, não quero que gerencia nenhum fora. Vamos ver se eu tentei responder a pergunta dela, acho que é mais ou menos por aí. Tá? Não, perfeito. E até porque você vê, né, a gente não parou, né? A gente implementou, ela entrou em produção, estamos fazendo integração com o SAP, já tem um novo plano de fazer a reestruturação da ferramenta para poder caber mais, né? A gente mudou aqui a forma de BU, então a gente tem que reestruturar para isso e cada vez mais ele está crescendo, né? E tem áreas, eu tenho áreas de compra agora atuando direto, eu tenho área de faturamento atuando, eu tenho área comercial, eu tenho a gestão de controladoria, a gestão de engenharia, gestão de serviço, eu já tenho bastante pessoas em cima disso, então cresceu, né? Acho que tem que começar primeiro com o básico, mostra como é que funciona e depois você vai implementando. O que pode fazer, né, que foi o que eu fiz junto com o Gustavo, cara, eu tenho essa ideia que eu quero fazer como básico. O que você acha? Ele falou, não, cara, se você for por aqui, você abre um leque depois para expandir. Se você for por aqui, você abre outro leque para poder expandir. Facilitar, né? Montar um framework para não ter que, qualquer coisa que eu fosse colocar de novo, eu ter que recriar a ferramenta do zero. É esse que a gente tem que fazer um bom plano, né? A gente demorou aí, acho que quase um mês fazendo esse plano aí. Perfeito, perfeito, maravilha. Não, respondeu mais do que mais do que o esperado, Anderson. Obrigado, viu? Nada que Mais na uma prática vez. não pode ajudar, né? Com certeza, com certeza. A gente tem uma pergunta ali da Amanda sobre a integração com o WhatsApp. Eu te convido, Amanda, se tu quiser mandar um e-mail para o nosso e-mail comercial aqui, que a gente tem um conteúdo bem rico aqui sobre o WhatsApp, que foi o nosso último webinar, inclusive, e a gente pode até marcar um bate-papo entre nós aí, pessoalmente, né, para conversar sobre isso, porque é um assunto bem extenso, talvez a gente estique muito tempo aqui, né, do webinar, então fica à vontade de abrir essa comunicação ou, né, se tu te sentir confortável, pode mandar uma mensagem ali no Q&A, ali embaixo, que ela vem privada para nós, com o teu e-mail, que a gente entra em contato contigo daí, beleza?
Um outro ponto aqui, que eu acho que é a última pergunta aqui que a gente tem, Anderson, e aí a gente pode encerrar aqui, pessoal, Anderson, tu continua utilizando o Project para gerenciamento do cronograma ou tudo isso é feito pela Monday hoje? Pergunta difícil essa também. Não, eu vou falar para você porque eu gostei da pergunta, é uma pergunta interessante. A Monday ela não tem todas as facilidades ou todas, vamos dizer assim, detalhamento que um project consegue fazer em termos de predecessora, sucessora, término, início, não tem isso. Porém, o que eu, pela minha experiência, né, dos 20 e poucos anos aí, se você pegar aí 5% de toda a minha experiência que teve até hoje, que precisa de um cronograma e olha, é muito. Então, o que eu fiz? Eu fiz templates de BUs diferentes, de BUs diferentes, porque tem forma de faturamento, tem forma de trabalho diferente, então fiz template específico para isso, mas com uma cara de um cronograma em cascata, né? Porque tem muita gente que às vezes quer algo em sprint, né? Então, poucos projetos a gente tem aqui em sprint, a gente tem ele híbrido, que aí usa, de repente, um Kanban, que aí fica melhor de visualizar se o pessoal quiser. Mas eu fiz já o template com a cara de cronograma, porque foi o que a Letícia mostrou ali quando eu mostro o gráfico de Gantt. Que lá eu consigo mostrar para o cliente o básico que ele precisa saber. Se está na fase de iniciação, se está na fase de planejamento, se está na fase de execução, se está na fase de encerramento ou monitoramento e controle. E eu consigo, dentro dessas fases, mostrar para ele as atividades e as subtarefas, né, que estão dentro dessa atividade. Eu mostro a linha de base, né, que é o previsto versus o realizado. Então, dá para fazer isso. Tem algum cliente específico que quer no Project? Sim, tenho, mas se eu pegar hoje dos 130 projetos, eu falar para você que eu tenho 5 cronogramas em Project, é muito. Porque quase todos já veem que ali é muito mais automatizado o processo. E o Project não é qualquer um gestor que tenha facilidade de olhar isso. O gerente de projeto, sim, porque é a obrigação dele, mas o gestor da outra ponta, ele vai querer ver o quê? Um PowerPoint, você mostrando para ele como é que está o andamento do projeto. E isso o Monday faz. E eu consigo fazer de forma diferente se eu quiser, né? Eu consigo ter as informações. Então, respondendo a pergunta sobre o Project, eu ainda tenho ele, mas geralmente quando é projetos muito complexos e o cliente exige. Porque se ele não exigir, eu ainda tento convencê-lo a ver a ferramenta. Eu compartilho com ele, tiro dúvida com eles para facilitar meu lado. Porque lá sai mais automático, porque o Project tem que ficar atualizando um por um. Ali na Monday, o próprio técnico da ponta já alimenta para mim, né? Então fica bem mais fácil. Perfeito, perfeito, maravilha. Uma pergunta do Marlon ali sobre uma integração com um sistema em específico. Eu vou dar a mesma sugestão que a gente falou antes ali, que a gente tem esses contatos aqui no link de inscrição, né? Se o e-mail estiver correto ali, a gente vai entrar em contato com vocês. Eu acredito que uma conversa para a gente explorar esse assunto aí, ela vai ser mais fácil, mas assim, de forma geral, integrações com a Monday são muito a Monday tem uma API aberta, né, que permite que a gente faça integrações com outros sistemas, né? Então, qualquer sistema que tenha uma API para que a gente possa fazer essa comunicação, inclusive o Cienge, pelo que eu vi aqui, ele é um software voltado para construção, para a indústria de construção civil, né? Se eu não estiver enganado. A gente pode avaliar essa integração e pode fazer essa sincronização, seja ela por polling ali, de tempo em tempo, ou em tempo real ali, utilizando webhooks, tá, gente? Mais uma vez, encorajo todos vocês aí a marcarem uma sessão para que a gente faça aí esse bate-papo, para que a gente, enfim, troque essas experiências em uma sessão personalizada aí com a A-Players. E assim, pessoal, agradeço todos vocês pelo tempo de vocês. A gente passou um pouquinho da 1 hora aqui, deu 1 hora e 3 minutos aqui, mais ou menos, aí da nossa reunião. E agradecer o Anderson aí, mais uma vez, de ter falado com a gente aí, ter tirado todas as dúvidas aí do pessoal que estava nos assistindo. Anderson, muito obrigado, de coração mesmo, cara. Eu que agradeço, cara. E agradecer aí, players aí, e a Monday também, né, por nos trazer esse software, né, maravilhoso aí, que a gente pode explorar de todas as formas. E aí, players, por nos dar essa oportunidade de tá aqui falando para vocês hoje, e espero que a gente se encontre logo aí. A gente tem muitas coisas, muito conteúdo preparado para mostrar para vocês nessa série aí de gestão de projetos aí, tá, pessoal? Então, mais uma vez, muito obrigado por todos aí, obrigado pela paciência e até a próxima aí. Bom, pessoal, até mais. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Até.